que eles falam sobre o jovem não é sério, não é sério. Boa noite, Liberdade de Expressão começou. O tema dessa semana é raízes africanas. A cultura africana está muito presente aqui no Brasil, no cotidiano de muita gente, introduz sua força étnica e reflete a realidade material e espiritual na sociedade. Desde muito cedo, o Brasil africanizou-se, constituindo a segunda maior população negra do mundo, com cerca de 80 mil indivíduos, sendo superado apenas pela Nigéria. Se a África não tem um direito exclusivo, todos afro-brasileiros, mas todos os brasileiros na medida em que a identidade brasileira e também frutos de raízes africanas. E para falar desse assunto muito agradável, temos alguns convidados aqui presentes no palco. Mas antes da gente dar o microfone para algum deles, vamos conferir a externa que fizemos um lançamento do livro Nikise, lá no bairro da Saúde. Vamos ver? Era branco que mandava, branco quando ia à missa, negro velho quem levava. Entrava lá pra dentro, cá fora, negro ficava. Mas posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Qual foi a maior dificuldade que a senhora teve que enfrentar nesses anos? É o povo. A maior dificuldade, filha, dentro da nossa religião, principalmente, é o que era antigamente, que era proibido a raspar uma cabeça, era e é proibido ainda fazer matanças, e a gente tem que dar o egé santo, é obrigado a dar, porque o Iaô que não leva um egé, ele não é Iaô, se não raspar também não é, certo? E a polícia dava muito em cima. Levava era você e o santo e as coisas, levava tudo embora. Se não tiver um santo realmente, você não consegue ficar dentro da religião, é uma dificuldade tremenda. E lidar com o povo, com os filhos, que eles acham, depois que estão tudo bonitinho, eles acham que já são eles, então vamos pisar, vamos fazer. Que como em toda religião, há a ingratidão. Que a nossa casa já tem um comércio, já tem um lembrete bem assim. Quem se atreve a fazer o bem tem que ter a coragem de receber ingratidão, que é a única memória que se guarda dentro do coração. E na nossa religião é muita ingratidão. É muita mesmo, como em qualquer religião. Certo? Então, graças a esse povo ainda que eu tenho, é que eu ainda sou Oiaicê. Filha de Manandê, neta de Manandeu, e tenho os filhos que eu tenho. Obrigada. Esse respeito que lá na África tinha, que quando o mais velho fala, o mais novo escuta, e ele fala de novo e o mais novo escuta, e se for permitido, ele fala. Então isso para mim é de um saber, né? Respeitar essa tradição, respeitar essa oralidade, de quem já viveu, de quem já fez, de quem já foi, né? Então isso para mim é muito importante. E tive desconstruído essa coisa que internamente já vinha por herança genética, no catolicismo, quando eles diziam, não, isso aí é macumba, isso não pode, isso não pode. Mas aos poucos, o próprio saber do tempo, ele te traz de volta para a sua origem. Eu fico muito feliz de estar aqui, agradecida, assim. Por ouvir pouco, mas... Então, Bom, muito boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhorita Devanir. Eu gostaria de saber qual foi o primeiro contato espiritual que a senhora teve com essa religião e o porquê a senhora quis entrar nessa religião da qual faz parte hoje. Bom, boa noite. Meu nome é Devanir, sou feita hoje há 17 anos numa casa de santo, Ileomon Xumaré. Meu nome é Oyaijigan. E o meu primeiro contato com o espiritismo foi quando eu era criança ainda. A minha mãe frequentava já há 20 e poucos anos uma casa de umbanda, e quando eu nasci foi a minha primeira apresentação no mundo do espiritismo.
Hoje eu tenho 3 filhos, todos os meus filhos são feitos na mesma casa de santo, tenho 4 netos, 2 deles já também é feito na casa de santo, e o orixá na minha vida representa muito. Tudo em torno da minha vida hoje tem muito a ver com o orixá, com o espiritismo. Muito obrigada. Agora uma pergunta para a Conceição, muito bem-vinda. Eu gostaria de saber quais são os pilares da religião africana e como ela se tornou tão forte aqui no Brasil. O porquê que ela está tão forte no Brasil atualmente? Bom, boa noite a todos e a todas. Minhas bênçãos, né? Meu Mutumbá, Macuyu, Colofé, Aurê e minha bênção. Veja bem, nós acabamos de ouvir agora uma explicação de como se deu a religião para a própria pessoa. O que nós temos que falar? Que além da ancestralidade, independente de você ser de qualquer religião, você tem um anjo da guarda, que dentro do candomblé, da minha tradição Quetu, eu falaria que seria o orixá. Mas dentro de outras religiões, é o Divino Espírito Santo, é o anjo da guarda, é o mentor. A nossa ancestralidade, ela se deu com as 3 senhoras africanas, rainhas, que vieram da África para Salvador. Ianassô, Iadetá e Iacalá. Então, o candomblé ele foi difundido não só em Salvador, que nós temos a maioria das casas tradicionais, mas essas casas tradicionais ramificaram para o Rio de Janeiro, para Minas, para São Paulo. Então, o candomblé ele não está somente em Salvador, mas se você vai em algum desses estados, você vai encontrar ramificação, que seria os filhos do Axé Oxumaré, os filhos do Axé Opoafonjá, da Casa Branca, do Cantuá, do Bogum. Então, nós somos família de santo. Ou somos tataraneto, bisneto, neto, sobrinhos de santo, mas a ramificação se deu através dessas 3 rainhas. Muito obrigado. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o Sérgio. Sérgio, seja muito bem-vindo. Eu queria saber de você, como foi o seu primeiro contato com essa religião? Boa noite a todos. Eu quero pedir a bênção aos meus mais velhos, ao bênção aos mais novos. E, bom, o primeiro contato surgiu como todo mundo, né? O pai bolou no santo, foi parar na Umbanda, bateu cabeça na Umbanda, e eu acompanhei aquilo. Meu pai teve uma situação diferente do que é comum, né? De arrastar os filhos. Eu era doido para entrar e ele não. Você vai atingir a sua juventude e você vai escolher o teu caminho, porque é um caminho de responsabilidade. Meu pai foi, entrou, saiu, e realmente, quando atingi a adolescência, eu me tornei um materialista ateu. E tem uma frase do Oswaldo de Andrade que eu acho interessante, né? Quando você mergulha no profundo ateísmo, você atinge a verdadeira imagem de Deus. Foi a partir daí que eu entrei novamente, comecei a procurar, comecei a me aprofundar. Quando eu fui para a casa do meu pai de santo, eu falava que eu era o Abian é aquele que ainda não foi iniciado, o mais velho da casa, que eu merecia um cargo, porque eu não fazia o santo, mas eu já discutia, e até hoje eu sou Iaô, sou um Iaô novo, e sempre estou em debates justamente por esse interesse da religião. Então eu entrei, fui dessa forma, de sentir a religião de uma outra por um outro foco, que não foi o foco familiar. E nesse período todo, qual foi a maior dificuldade que você teve que enfrentar na religião? A maior dificuldade? São muitas. Uma foi a cobrança de santo, né? A gente começa... A nossa relação com o orixá, ela é de uma profundidade incrível. Então, a gente cria a questão do livre-arbítrio, né? Ele é livre no sentido de você escolher um caminho, mas o próprio caminho ele escolhe. É uma relação dialética aí.
Então, chegou um momento que várias situações ocorriam e eu rogava pelo orixá. Oh, meu pai Xangô, axé, pelo amor de Deus, né? E os caminhos vieram surgindo. A partir de então, que chegou um momento e falou assim, meu filho, né, você chamou tanto para o Xangô que ele vibra em você. E aí foi que eu assumi e me declinar o orixá e eu adoro o que eu faço. Muito obrigada. Daqui a pouco tem mais perguntas para você, para discutir sobre essa religião incrível. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Júnior. Júnior, eu gostaria de saber, do seu ponto de vista, qual a maior diferença da Umbanda para as outras religiões? Qual a maior diferença que você daria agora? Um ponto que você faria? Não, a maior diferença é que... Bom, boa noite, Cofé Mutumbá. Meu segmento é o Candomblé, né? Mas também no Brasil não tem como você se desvincular da Umbanda, existe uma vertente da Umbanda também no Candomblé, né? E eu acho que a diferença da religião afro-brasileira no Brasil, principalmente para mim, seria o respeito, né? Porque quando nós nascemos em uma casa, nós iniciamos em uma casa de orixá, primeiramente a gente aprende a respeitar os outros segmentos, aprende a respeitar as outras opiniões. Eu acho que isso que o Candomblé nos ensina, essa é a principal diferença do Candomblé para as outras religiões, hoje em dia. Muito obrigada. Tiago, qual o motivo de preconceito e perseguições dessa religião? Você acha que existe? E se existe, você acha qual é o motivo principal? Primeiramente, boa noite a todos. Bem, aos meus mais velhos e aos mais novos também. Existir preconceito dentro da religião vai sempre existir. Enquanto a humanidade é a humanidade, vai existir, porque nós não somos perfeitos. Isso eu acho até natural, mas a questão é, até onde vai esse preconceito? Até onde vai atrapalhar no desenvolvimento da vida do outro? O preconceito ele é criado a partir da falta de conhecimento. A partir disso, ninguém é obrigado a conhecer a religião de cada um. Mas, como meu irmão falou agora há pouco, é necessário, no mínimo, respeitar. Isso é imprescindível em qualquer religião, em qualquer crença, ou até mesmo fora de religião. Isso é imprescindível no seu dia a dia. Isso o que a gente fala dentro da religião, é rumbê. É conhecimento. E rumbê não se aprende somente dentro de uma religião. Se aprende a partir do momento que você nasce. Se aprende dentro da sua casa familiar, se aprende na escola a respeitar os professores como imagem dos seus pais. Então, assim, respeito é imprescindível. Preconceito existe, sim. E para a gente tirar esse preconceito da religião afro, ou de qualquer outra religião, na verdade, o principal é o quê? Trazer conhecimento. Trazer essas religiões à luz da consciência das pessoas. Mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. É somente uma religião politeísta, que no Brasil, realmente, como temos o catolicismo como religião predominante, então o que acontece? É uma religião monoteísta. E as pessoas elas não têm esse conhecimento de o que é uma religião politeísta como o Candomblé, que são somente... A gente cultua os aspectos de Deus, a gente cultua os aspectos da natureza. É simplesmente isso, é uma coisa muito simples. A nossa religião Candomblé é uma religião muito simples, na verdade. Eu acho que por isso mesmo tão complexa, porque as pessoas não querem aceitar aquilo que é tão simples assim. E qual foi o seu primeiro contato com essa religião? Bom, o meu primeiro contato foi bem interessante, pelo menos a meu ver. Eu sou baiano, nasci na Bahia, católico de berço e praticante, fervoroso, frequentante de missas aos domingos, sempre fui apaixonado pelos rituais católicos. Nunca tive contato, até então nunca havia tido contato com o Candomblé, nem nenhuma outra religião de matriz afro. E aos 16 anos eu comecei a ter sonhos com orixás. E
esses sonhos eram um chamado tão forte que eu me sentia impelido a ir atrás, eu só não sabia como. E morria de medo, para te falar a verdade. Porque, para mim, como eu fui criado no núcleo católico, candomblé era coisa do diabo. Depois eu vim descobrir que na nossa religião nem diabo existe, né? E é uma coisa católica, uma entidade, um ser católico. E o que acontece? Então, a partir daí, na minha adolescência, eu comecei a pesquisar. Só que chegou a um ponto que eu percebi que a minha pesquisa não ia ultrapassar daquilo, a não ser que eu fosse conhecer na realidade o que era uma casa de candomblé. E eu fui, e hoje estou feito, graças ao meu orixá, graças ao meu babalaô, graças ao Oxum, e muito feliz, graças a Deus. Muito obrigada. Agora uma pergunta para Pamela. Pamela, você vê muita participação de jovens nessa religião ou acha que ainda não é um público que está sendo atingido? Boa noite a todos. Mutumbá, abençoe os meus mais novos e os meus mais velhos. Hoje eu tenho uma visão de que há bastante jovens praticantes e participantes dessa religião. Tenho noção pela Casa de Santo, a qual eu frequento, que é o Ilhéaxé Omon Xumaré. E lá, desde berço, vamos se dizer, crianças recém-nascidas, que já nascem praticamente dentro do axé, e daí vão se fecundando, crescendo, criando raízes lá dentro. Porém, lá hoje, a grande quantidade de filhos novos que tem na casa são jovens. Os mais velhos são aqueles que já vêm de anos e anos e anos, porém vão se desencadeando de família, como vem da minha família, dos filhos da minha tia, minha madrinha aqui atrás, a Ibome da minha casa, a Elza, e muitos outros. E o que eu posso ver em várias outras casas é bastante jovens hoje em dia, participantes e praticantes da religião. Muito obrigada. Agora vamos conferir o vídeo Agenda Cultural, que é feita pela nossa apresentadora Bruna, que ela vai dar algumas dicas de alguns lugares que você pode frequentar no dia de semana, final de semana. Vamos aí curtir um som, vamos aí curtir um teatro, vamos ver a Agenda Cultural. Liberdade de expressão. Hoje, a Agenda Cultural está cheia de novidades. Vamos começar com o show, o Eduardo mais o Toro Carro. Dia 12/10, Dia das Crianças, ele vai estar na Cidade Líder. E dia 13/10, ele vai estar Céu Famosa, no bairro Vila Formosa. Mais informações, ligue 2857-6680. Temos também Ópera Brasileira, 2 Águas, Amor em Linha. Vai ser 6 horas da tarde. Mais informações, ligue 2627-8000. Temos também cinema, Francaneco, Espaço Itaú. O Tempo e o Vento. A Família Paculho. Última Estação. E Uma Primavera com a Minha Mãe. No Shopping Francaneca, gente. Quem quiser lá para ver mais informações, ligue 3472-2305. Temos também, dia 6 de outubro, o debate com o exame. Vai ser no Jundiaí, hein? Vocês não vai perder. Até a próxima Agenda Cultural. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa agenda cultural. Se você quer saber mais de novidades, mais eventos, mais cinema, teatro e música, essa semana, esse mês, é só entrar no @programa LBE ou no Facebook Liberdade de Expressão. Agora eu gostaria de falar com a nossa querida Elza. Primeiramente, eu gostaria de saber qual foi o primeiro contato, assim como eu estou perguntando para todos, qual foi o primeiro contato que a senhora teve com essa religião? Bom, boa noite a todos, Mutumbá, a bênção aos mais velhos e os mais novos. Bom, assim como diz minha irmã Egigã, nasci dentro do espiritismo, dentro da Umbanda em si. Meu pai e minha mãe frequentavam Umbanda e minha mãe, então, gerando-me, né? Eu nasci, tinha as Ascambone, que me davam uma madeira, enfim, cresci
dentro do espiritismo. E até então, com meus 15 anos de idade, desenvolvi, né? O primeiro orixá passou por mim, eu tinha 15 anos de idade. Então, dali em diante, eu sempre frequentei o espiritismo, não deixando de ir à igreja católica, em missas, né? E até mesmo teve uma época que eu cheguei a me afastar do candomblé por motivos de doença da minha mãe. Acabei indo para o evangélico, né? Eu acho que tudo é Deus, tudo faz parte de você se sentir bem. Eu acho que a religião é um lugar que você deve procurar onde você está bem, onde você se sente bem, onde tem união, onde tem paz. E a caridade, principalmente. Se você vai numa religião, você vai buscar amor, você vai buscar conforto para você e passar para as pessoas que te procuram. A maioria das pessoas vem dentro do espiritismo, dentro do orixá, do candomblé, buscar uma palavra de conforto, ou está necessitando de um carinho, não tem como desabafar. Então, você estando ali, tendo a sua mediunidade, você tendo o seu espiritismo para poder passar para as pessoas, né, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. E até então, é o que eu acho que a religião é isso. É onde tem muito, realmente, pessoas que usam da nossa religião e acaba fazendo coisas que não deve, e a gente se sente triste com isso. Porque a religião é simplesmente amor. É amor e caridade. Muito obrigada. É isso aí, amor e caridade. Conceição, como que a religião de descendência africana está participando das políticas brasileiras? Quais direitos buscar? E estão lutando por isso? Tá, só uma correção. Eu sou Ebome Conceição, que é um título da tradição Quetu, uma irmã mais velha. E acho que todos nós aqui, que estamos representando a Umbanda e o Candomblé, nós temos um título. E também seria bom que vocês já pronunciassem pelo nome. Ou somos Abiã, ou somos Iaô, ou somos Ebomes, até porque a gente nota essa diferença quando é entrevistado um pastor, né? Quando é entrevistado um pastor, quando é entrevistado um muçulmano, ele faz questão que chama ele de sheik, né? E o pastor que seja com a pronúncia do pastor. E parece que soa até um pouco mais. Pastor fulano de tal, né? É só uma observação, porque nós temos que estar praticando, né, o nome que seria, para alguns de algumas tradições, a digina na qual nós somos conhecidos. Eu gostaria que você, por favor, refizesse a pergunta, porque eu quis dar essa explicação. Por gentileza, você pode? Claro. Sim. Como que as religiões de matrizes africanas estão participando na política hoje em dia? Eu acho que nós temos um grande avanço. Eu tenho uma fala assim: todos os estados estão se movimentando. Não adianta dizer que Salvador faz uma caminhada com 100 mil pessoas, que o Rio de Janeiro também faz. Cada estado tem a sua peculiaridade. E cada estado sabe que segunda-feira São Paulo não pode levar 100 mil pessoas na rua. Até porque, para nós, a prioridade é o emprego. Não que os demais estados não sejam, mas veja bem, a política é diferenciada. Então, todos os estados têm tido bastante avanço, inclusive São Paulo. As pessoas, às vezes, esquecem de falar, e eu me vejo numa fala, por muitas vezes solitária, que a primeira caminhada do povo do santo se deu em São Paulo, antes da morte da mãe Gilda de Ogum. Mas como eles são mais políticos, né? Nossos irmãos, que eu nem vou citar, mas eles são mais políticos, então soa como a primeira caminhada se deu naquele estado por causa do desagravo com a igreja evangélica. Não. A primeira caminhada se deu na Avenida Paulista, contra a TV Record,
TV Gazeta e TV Mulher. E uma grande observação, Diadema já fazia caminhada, São Bernardo já fazia caminhada. Então, isso é um mapeamento. Não começou no Rio de Janeiro e nem começou em Salvador. Começou em São Paulo. E uma outra coisa que insere também políticas públicas. O primeiro mapeamento de terreiro também se deu em São Paulo pela Fundação Cultural Palmares. Então, o mapeamento não foi na Baixada Fluminense que algumas pessoas, alguns amigos nossos fizeram, falo com toda a propriedade, porque conheço as pessoas e frequento muito o Rio de Janeiro, porque a casa onde eu frequento, ela está no Rio de Janeiro. Então, veja bem, nós temos avançado. De repente, passos pequenos, mas para nós que somos candomblessista, umbandista, são passos grandes, porque agora autoridades nos ouvem, nós temos audiência pública. Veja bem, teve um marco nas religiões de matriz africana. Nós podemos, mesmo com o racismo institucional, nós podemos falar de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Até porque, dentro da religião de matriz africana, você é escolhido. Não é você que escolhe. A senhora acredita que essa religião está mais livre atualmente? Livre para escolher, para opinar, para falar que existe? Sim, só que existe um racismo. As pessoas têm vergonha de andar paramentado. As pessoas têm vergonha de sexta-feira usar branco, de dizer que é do candomblé ou é da Umbanda. Você vê que uma das bandeiras são poucos artistas, mas se a maioria dos artistas que vão na calada da noite pedir consulta, empenhasse essa bandeira, não, eu sou umbandista ou eu sou candomblessista, seríamos ainda mais fortes. Mas eu também observo que o sacerdote que atende a autoridade, o ministro, o senador, às vezes eu me questiono, atende ele, mas qual é a política pública que o sacerdote ou a sacerdotisa fala para esse cliente, para esse filho de santo? Porque eu não vejo a defesa. Cadê a defesa? A defesa das religiões. Então, é cliente para me beneficiar, mas não é cliente para falar do racismo, do preconceito, da lei do abate, da lei do fumo. Não, mas então, como que é isso? Então, nós temos, assim, que ter mais parlamentares do axé, né? Não um parlamentar que ele vai ficar com vergonha e depois ele fala, eu sou um bandista. Ele tem que ser um bandista ou candomblessista já na campanha dele. E tem uma coisa assim, que para falar de nós, tem que ser um de nós. Eu não aceito só o simpatizante político que queira falar das religiões de matriz africana, porque falar é limpar a galinha. Até porque, para nós, a galinha é sagrada, ela não sofre, o bode não sofre no sacrifício, ele é lavado. A gente não compra animal doente, a gente paga o animal, nada é de graça, a gente canta para esse animal. Esse animal descansa, esse animal come para depois passar para o sacrifício. E o sacrifício, ele não fica berrando bé o tempo todo, não. No candomblé não existe isso. Até porque nós temos preceitos que não pode existir isso. O animal não pode chorar na hora do sacrifício. E acreditamos que sangue é vida. E se sangue é vida, nós distribuímos a carne, nós usamos o sangue, usamos os miúdos, oferecemos para os orixá e a carne ela é dividida para a comunidade.
Então, nós já fazemos um trabalho social com isso, porque nós alimentamos as pessoas. Alimentamos aquelas pessoas carentes, como a nossa mãe falou aqui, que vai no terreiro em busca de uma caridade, de uma palavra de conforto, e muitas vezes eles estão com fome. E essa carne do ebó, essa galinha que é guardada no freezer, é para essas pessoas. Elas são muito bem lavadas, temperadas, e é servida para o povo. Em dia das nossas festas, as pessoas comem e ainda querem levar o pratinho para casa. Essa é a voz de Ebony Conceição. Me desculpe qualquer Não, erro não, aqui. querida, é só para a gente ir praticando mesmo, porque quando a gente está com o padre, com o pastor, com o papa, a gente fala, ai, papa, coisa e tal, né? A gente cita o título, só essa observação. Muito obrigada. Muito obrigada também pelas palavras da senhora, por ter... tem que ter pessoas para defender essa religião, porque se não for vocês, quem que vai estar? Mas eu gostaria de continuar com a senhora e com o Tiago, antes de ir para a Elizabeth. Se existe pouco espaço na mídia para falar de religião africana, existe pouco espaço na mídia, na TV, na revista? Como que vocês veem esse espaço? Na verdade, em relação ao espaço para as religiões de matrizes afro, eu acredito que seja um pouco de comodismo da própria religião, das pessoas da religião. Como a Ebony Conceição falou aqui, poucas pessoas têm coragem de se expor e falar, eu sou candomblessista, eu sou umbandista, eu sou espírita. Muitas pessoas aqui em São Paulo que eu conheço falam assim, eu sou espírita, porque é muito mais leve. Na verdade, essa pessoa é da Umbanda, ou é do Candomblé, ou qualquer outra religião de matriz africana, é do Xambá, do Xangô, de várias outras religiões que a gente não está citando aqui, mas que existem também. E essas pessoas não têm coragem. Então, é muito mais fácil falar assim, eu sou católico, de vez em quando eu vou no centro espírita. Mas não fala, olha, eu fui batizado na igreja católica quando nasci, mas nunca mais pisei na igreja, mas eu vou todo final de semana na casa do meu pai ou minha mãe de santo para tomar um axé, para tirar um ebó, para abrir meus caminhos ou fechar, não sei. Mas não tem essa coragem. Então as pessoas se acomodam muito, se escondem. Como a Ebony Conceição falou, a gente precisa de pessoas que se mostrem. E, infelizmente, as pessoas precisam da cara a bater. Só aí a cara vai calejar e aí vai parar de acontecer isso. Então, realmente, não é nem questão que a mídia não abre espaço. As pessoas da nossa religião não buscam esse espaço. Mesmo porque o candomblé, ele sempre foi uma religião de mistérios. Ele é uma religião de tradição oral, passado conhecimento oralmente. E, por ser uma religião de mistérios, as pessoas acham, ou é repassado isso erroneamente, que tem que ser escondido. E já foi essa época. Era uma época que a ditadura cobrava, a polícia prendia pais de santos somente por praticar religião. Isso não existe mais, as pessoas têm que perceber isso. Têm que acordar. Candomblé não é uma religião oculta, não é uma religião de medo. É uma religião linda. Orixá é lindo. A gente tem que ir atrás disso. A gente tem que mostrar para o mundo, gritar aos quatro cantos, eu amo Orixá. É isso. Bom, muito obrigada. Agora, antes da Ebony Conceição cantar um hino para a gente, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Elizabeth. Qual foram os melhores ensinamentos que a religião te passou, assim, que te fez crescer como pessoa? Primeiramente, boa noite a todos. A bênção aos mais velhos, aos mais novos e a todos os presentes. A primeira coisa que a religião me passa é você ter na natureza, buscar o que você tem de melhor. Nós vamos em torno dos elementais, que hoje todo mundo degrada a natureza, né? E nós vamos ali proteger
O que a Ebome Conceição falou, no sacrifício a gente tem aquele conforto, né, do ser que vai ser sacrificado, nós dividimos entre todos. Então, é por aí, a gente deve cultuar mesmo e dar a cara a bater, como diz nosso irmão, porque nós não temos vergonha, nós não temos que ter. É muito lindo o que pregam por aí, o que querem dizer de todos nós, né? É uma discriminação infundada, é o não saber, né? É o se mirar numa... Porque em todas as religiões temos dois lados, o que faz o certo e o errado. E eles se miram no que é mais errado para poder, né, falar de todos. E tudo tem regra, tudo tem exceção. Então vamos ver, vamos, né, fazer o que é certo, porque a partir daí, com as nossas atitudes, né, nós vamos passar o que é certo e, a partir daí, né, teremos mais seguidores e separar, com um velho ditado, o joio do trigo. Muito obrigada. Agora eu gostaria de falar com a que está ali bem escondidinha ali. Gostaria de saber qual o seu ponto de vista sobre essa religião. Sim, como você se sente estar dentro disso, fazer parte disso? Boa noite a todos. Meu nome é Cléo Santos. Boa noite aos meus mais velhos. A bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Boa noite a todos. Olha, estar dentro da religião é um sonho que eu consegui realizar há pouco tempo, né? Nasci no meio, né? Nasci na religião, mas, como disse um dos presentes aqui, a gente é escolhido. A gente é escolhida. Você quer, mas não é a hora, não chegou o momento, aquela coisa. Tudo no seu momento. Então, eu esperei o meu momento, foram anos e anos, e estou realizando meus sonhos. Já estou na religião, estou muito feliz, gosto muito, estou aprendendo muito com os meus mais velhos e com os mais novos também, né? Porque a juventude ela é a continuidade da nossa religião, né? Aqueles que criticam, aqueles que geralmente deveriam estar dentro, né? Porque quer estar dentro e não pode, né? E é isso. E eu estou muito feliz. Muito obrigada. Estamos também aqui. Nessa segunda-feira, a gente foi conferir as águas de São Paulo, lá na Câmara Municipal, e a gente vamos ver um vídeo do que rolou lá, um pouco da fala da Alessi, do Netinho de Paula, e vamos ver como que foi esse evento, o que foi discutido, e os artistas que estiveram lá, cantando, falando e discutindo. Bom, eu quero cumprimentar todos os pais, todas as mães, quero cumprimentar a todas as tendências religiosas que aqui se encontram, mas dizer que isso que nós estamos vendo hoje aqui, nessa Casa de Leis, nessa tradicional Casa de Leis do município da cidade de São Paulo, isso não é comum de acontecer. Agora, isso só está acontecendo porque, de algum modo, vocês, seja pela fé, seja pela simpatia, vocês elegeram candidatos, na época, que tinham um compromisso com a religião, com a tradição. E esse é o fruto que nós estamos colhendo por uma ação pensada, ou não. Porque nós temos vergonha, às vezes, de falar de política. Nós não assumimos que muito do que acontece com a gente é por falta de representação política.
quando nós somos perseguidos, como nós não temos nossos direitos. E eu acho que esse dia, que é o dia do Orixá da Justiça, é uma celebração esse encontro aqui, porque eu acho que ele está sinalizando de que esse Orixá está trazendo justiça para a gente. É muito difícil, a luta é muito grande mesmo, e eu posso reafirmar para os senhores e para as senhoras que eu tenho tido assim uma batalha quase que cotidiana. Inclusive, na semana passada, eu pedi um encontro com o chefe da Casa Civil, secretário Edson Aparecido, e disse para ele, com muito respeito, que dissesse ao governador que ele não sancione o projeto, que é um projeto de um deputado que vocês conhecem, que é o deputado Feliciano, porque ele quer, de qualquer forma, desrespeitar a nossa tradição, a nossa ancestralidade. Por isso que eu sempre peço aos senhores e senhoras que peçam mesmo, peçam para os orixás, que nós vamos vencer essa batalha. Isso foi um pouco que rolou na Câmara Municipal nessa segunda-feira. E agora eu gostaria de falar. Jande, tem alguma coisa no Twitter aí para os nossos convidados? Temos sim. Oraiê. Estão perguntando para o Sérgio o que representa a imagem das pombagiras na Umbanda. Bom, tanto a Umbanda quanto o Candomblé são religiões que cultuam a ancestralidade, cada qual de uma forma. As pombogiras, elas têm uma certa relação na Umbanda como ancestrais mesmo, sejam homens ou mulheres que morreram, e ainda o espírito ele tem uma função a se cumprir para seguir no seu plano. Eu vou pegar lá de trás um pouquinho, quando surgiu a questão de Deus e etc., para tentar concluir isso. A nossa diferença, nossa concepção de Deus, ela muda um pouco, porque o nosso Deus ele não está lá em cima no céu, se existe algum lugar lá no céu. O nosso Deus, tem uma frase do Campbell que é interessante, se Deus é tudo, Deus é nada. Então, se o nosso Deus, ele está presente, ele é o ar, ele é a água, as folhas, todos os elementos, quando a gente fala elementares da natureza, todo ser vivo tem seu espírito, assim como nós. Então, as pombogiras, muitas que são histórias de mulheres que viveram, desencarnaram e têm ainda uma missão espiritual a se cumprir, passaram a ser energia. Né? Então, por que se cultua a pombogira? Porque na mulher pulsa uma energia feminina muito forte. Ou melhor, a nossa maior energia do corpo é a nossa energia sexual. Né? O ponto central da energia sexual é onde pulsa Exu, onde pulsa a pombogira. Então, quando cultua-se pombogira, na realidade, o médium está entrando em harmonia com essa energia dele. Um auxílio espiritual, né? Geralmente a pombogira ela vem, a pessoa é da pombogira 7 saias, a pessoa é da pombogira X, pombogira Y. Cada pombogira ela vibra na energia de um tipo de orixá. Então, tudo que está ligado ao orixá da pessoa, todos os elementares, seja a pedra, seja a água, essa pessoa vai compondo, como se compusesse o DNA dela. E os espíritos que estão aí em missão, eles entram em comunhão com aquele médium, com aquela pessoa que está se desenvolvendo. A Umbanda pega muito a questão da pombogira por conta disso. Então, a função da pombogira na Umbanda, claro,
tem uma coisa que a gente discute muito, de se colocar na função de prostituta e tal, e tal, e tal. Isso, né, acho que é mais para dar um marketing pessoal para a coisa, porque é energia. Né? O ser humano ele tem uma necessidade de personalizar para entender. Né? A gente fez Deus de barba para a gente entender, porque é difícil falar que Deus pode ser o ar. Né? Então, aí tem toda uma discussão histórica para chegar nessas concepções. E Exu também. Exu é energia. Exu é caminho. Né? Quando eu falo em Exu, estou ligado a Exu Pombogira. Né? Pombogira é um Exu feminino. Então é caminho, é energia. Se a gente olhar sob o ponto de vista da energia, a mulher, quando ela está mais sensual, ela está mais bela, está mais vaidosa, a gente costuma falar assim, a Pombogira encostou. Né? É justamente isso. Quando ela está apagada, ela está sem energia, está sem tesão. Pô, cadê essa tua Pombogira? Não é? Então, na realidade é isso. A Pombogira é uma energia muito bonita, é uma energia vital, né? E nós cultuamos essa energia como energia. Não um espírito que encostou, me apossou, e aí eu vou... Bobagem. Muito obrigada pela explicação. Foi muito importante a participação de vocês para falar sobre religião. É muito importante para os jovens saber que a religião é importante se ver, conhecer, é entender, é buscar entender, para não ter pré-julgamentos, para consciência. A consciência é o respeito ao próximo, à religião, e isso é fundamental. A equipe do programa Liberdade de Expressão está fazendo uma homenagem à apresentadora Bela, que faz aniversário no dia 6, completando 18 aninhos, e a equipe do Liberdade de Expressão quer fazer uma homenagem a ela. Parabéns pra você! Nessa data que ela não sabia. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tudo é pique. É hora. Bela. Eu só tenho uma coisa a dizer. Vocês estão todos demitidos. Não, gente, muito obrigada. Eu tenho que assoprar as velhinhas. Isso. Um pedido, hein? Acho que o maior pedido que eu tenho, assim, eu vou contar, normalmente não sei quanto pedido, mas assim, hoje eu aprendi muito, tanto sobre candomblé, sobre a Umbanda, sobre o espiritismo, e eu acho que o maior pedido que eu posso fazer é que todos os orixás abençoem todos que estão aqui. Aê! Bom, agora eu gostaria de finalizar, depois dessa surpresa, gostaria de finalizar com a Egbone Conceição com um hino pra gente finalizar esse programa. Mas antes, eu gostaria de avisar você, internauta, você que está assistindo a gente, que você pode palpitar, pode opinar, pode sugerir sobre o próximo tema, se você quer participar também do programa. É fácil, @programa LB no Twitter ou Programa Liberdade de Expressão no Facebook. E antes, eu gostaria de informar também que sábado, às 10 horas, no Vale do Angabaú, as Águas de São Paulo vão estar presentes lá, falando mais um pouco sobre essa religião, discutindo, buscando direitos. Pode finalizar o programa agora. Intolerância religiosa é crime, hein? Isso. E agradecer a vocês, jovens, que tiveram a paciência de nos ouvir, porque não é sempre que essa juventude nos dá oportunidade, né? Nós temos irmãs aqui mais jovens, mas eu que já estou no caminho dos 60, muito obrigado pela essa liberdade de expressão. O choro e leua o
o choro e leu ao o. Esse caoque, oie, esse caoque qual a machauro, aua o choro e leu ao, aua o choro e leu ao, aua o choro e leu ao, Exu